Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. Tudo bem com vocês? Tudo certo contigo? Tudo bem. Bom, pessoal, então, ontem eu mandei um aviso para vocês sobre um erro ali na anotação do enunciado da questão 2, né? Algumas pessoas já tinham até entregue o trabalho e nem haviam percebido, tá? Então já foi devidamente corrigido. E na aula de hoje, eu pretendo falar sobre alguns outros testes de convergência de séries, entre eles o teste da série alternada, que a gente ainda não viu o enunciado e não vimos alguns exemplos, e depois então do enunciado do teste da série alternada, a gente vê os conceitos de convergência condicional e convergência absoluta, e com isso a gente conclui, se vai dar tempo na aula de hoje, os testes de convergência de séries numéricas, e na sexta-feira a gente vai iniciar então o estudo de séries de potências. Tá? Porque eu estava olhando no calendário ali, né, nós estamos já na parte final, né, do semestre. Essa atividade de avaliação é o trabalho 4, então esses trabalhos em grupo estão encerrados. Haverá uma outra atividade de avaliação chamada de A2, né, onde vocês vão fazer uma nova avaliação individual sobre esses últimos conteúdos que nós vamos ver, testes de convergência de séries numéricas. A gente vai ver série de potências e funções que são representadas por série de potências, como a função exponencial, função seno, cosseno, etc., para, digamos assim, dar um fechamento nesse estudo que está sendo feito sobre séries. Então é isso que eu gostaria de lembrar. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ok, então eu vou compartilhar aqui, eu vou usar de novo o livro, né? Então, assim, para quem quiser acompanhar pelo livro, né, lá no Moodle da disciplina Cálculo 2, turma 138, vocês têm aqui o link permanente, né, do livro do Anton, volume Cálculo volume 2, né? Aí vai aparecer o livro. Vocês devem selecionar, deve abrir a página 638 do volume 2, que corresponde lá no marcador, na bandeirinha, é o número 98. Eu vou aguardar uns segundinhos aqui, para vocês conectarem. Ok, pessoal? Posso começar então? Tá tranquilo? Pode. Então tá, vou minimizar aqui esse lado esquerdo, que a gente não vai precisar utilizar. Assim a fonte vai ficar um pouco maior, fica mais fácil de entender aqui. Então, séries alternadas, né? São casos particulares de séries que, como o próprio nome diz, né, os termos da série se alternam entre positivo e negativo, né? Essas séries, cujos termos se alternam entre positivo e negativo, são chamadas de séries alternadas e são de importância especial, porque elas ocorrem com bastante frequência. Alguns exemplos, então, estão ilustrados aqui. Somatório, quando k vai de 1 até mais infinito, de menos 1 elevado a k mais 1, vezes 1 dividido por k. Então, observa, quando k é 1, que é o primeiro termo desse somatório, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, então o termo resultante vai ser positivo, vai ficar 1 dividido por 1, que é o primeiro termo aqui, 1. Quando k for 2, vai ficar menos 1 elevado na 2 mais 1. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1, então o sinal de menos vai aparecer ali,
e 1 dividido por 2. Né? Então aqui o segundo termo é menos 1 meio. O terceiro termo, quando K vale 3, menos 1 elevado a 3 mais 1, então essa potência dará um número positivo, vai ficar menos 1 elevado a 4, né, que é mais 1, vezes 1 sobre 3. E assim sucessivamente. Né? Então os termos que aparecem aqui nos primeiros lugares, os primeiros 5 termos, correspondem a esse desenvolvimento aqui, ó, a esta expansão. 1, menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos, aí o próximo seria menos 1 sexto, né? E tem os 3 pontinhos ali que indicam, né, que eu já comentei na aula anterior, que a gente sempre deve representar para mostrar por escrito que o desenvolvimento contém infinitos termos. E neste caso, para representar ainda, para enfatizar que a série é alternada, o autor, né, escreve ali o sinal de menos. Se o somatório, quando K vai de 1 a mais infinito, for escrito na forma menos 1 elevado na K vezes 1 sobre K, vejam que o termo ali, ó, correspondente é o mesmo, somente o expoente ele mudou a potência, né? Então agora, quando K for 1, vai dar menos 1. Quando K for 2, vai dar mais 1 meio. Quando K for 3, vai dar menos 1 terço. Depois vem mais 1 quarto, menos 1 quinto, mais, etc. Então, estas duas séries que aparecem aqui na parte superior da nossa tela são exemplos de séries alternadas. Né? Então, na maior parte dos livros, né, é usada uma destas representações. Ó, somatório, quando K vai de 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a K mais 1, multiplicado pelo termo AK, que vai, neste caso, né, vejam que quando K é 1, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, então o primeiro termo será o termo A1, o segundo termo será o termo A2, menos A2, mais A3, menos A4, mais, etc. E se o K varia de 1 a mais infinito no somatório, mas o termo é menos 1 elevado na K vezes o A índice K, quando K for 1, vai resultar em menos A1, depois mais A2, menos A3, mais A4, menos A5 e assim sucessivamente, mas os AKs, separadamente, cada um deles é um número positivo. Tá? Vejam aqui, ó. Se eu olhar aqui no exemplo acima, o termo que eu olho aqui, ó, sem considerar o expoente, né, é 1 sobre K. Então, desconsiderando o sinal, é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Né? O que faz trocar o sinal é esse termo aqui, ó, que tem o menos 1 na K mais 1 ou menos 1 na K, conforme o caso. Tá? Então, o termo geral AK, ele é um número positivo. Então, uma série alternada, ou da forma 2, né, ou da forma 1 ou da forma 2, converge se as seguintes duas condições forem satisfeitas. A sequência formada pelo A1, A2, etc., é uma sequência decrescente, então o A1 é maior ou igual que o A2, que é maior ou igual ao A3, e assim sucessivamente. E o limite do termo geral A índice K, quando K vai para o infinito, é igual a zero. Então, quando essas duas condições forem satisfeitas, a série alternada será uma série convergente. Não adianta satisfazer uma só, tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Mas vejam, para ser série alternada, tem que ser ou a série que está desenvolvida aqui, ó, na equação 1 ou na equação 2. Tá? Não pode ter dois termos consecutivos com sinal negativo e depois dois termos com sinal positivo. Não, é positivo, negativo e assim por diante. Ou menos, mais e assim por diante. Então, quando os termos positivos, os A índice Ks, formarem uma sequência decrescente que converge para zero no infinito, a série alternada correspondente será uma série convergente. Então, aqui o autor faz a demonstração, não vou trabalhar com a demonstração aqui. Então, no exemplo 1 aqui do livro, pede para usar o teste da série alternada para mostrar a convergência das séries seguintes no item A e no item B. Então, no item A, nós temos aqui, ó, somatório, quando K vai de 1 a mais infinito, de menos 1 na K mais 1 vezes o fator 1 sobre K. Então, neste exemplo A, o termo que a gente deve considerar é o termo AK. O termo AK é 1 sobre K.
E o AK mais 1 é 1 sobre K mais 1. Nós já vimos isso na aula passada, né, que o AK mais 1 é obtido simplesmente pela substituição do K mais 1 no lugar do K. Então vejam que essas duas frações que estão destacadas aqui, ó, a fração que aparece do lado esquerdo, ela é maior do que a fração que aparece do lado direito, porque o denominador dessa aqui, ó, é maior. Se o denominador das duas frações é maior e os numeradores são iguais, então a fração que aparece do lado direito da desigualdade, né, é menor do que a fração que aparece do lado esquerdo. Por exemplo, um quinto é maior que um sexto, né? Um sexto, por sua vez, é maior que um sétimo, e assim por diante. E o limite do 1 sobre k, quando k vai para mais infinito, é igual a zero. Então, essas duas condições permitem concluir que a série do item A é uma série convergente. E aqui, no caso do item B, né, o AK mais 1 dividido pelo AK vai resultar em... Ó, o que ele faz aqui? Ele faz uma comparação entre esses dois termos para mostrar que o AK mais 1 é maior que o AK. Então, o que ele faz? Como é que ele faz a comparação? Ele divide, né, o termo AK mais 1 pelo termo AK. Tá? Então, o AK mais 1 é K mais 4, dividido por K mais 1 vezes K mais 2, que é esse termo aqui, dividido pelo termo AK, que corresponde a multiplicar pelo termo AK invertido, né? Fica K vezes K mais 1 dividido por K mais 3. Então, vocês vejam que quando eu escrevo a divisão, né, aparecem fatores comuns aqui, ó, K mais 1, esse K mais 1 que aparece no numerador é simplificado com esse K mais 1 que aparece no denominador, sobra então K vezes K mais 4, que é K ao quadrado mais 4K, aqui no numerador. E no denominador vai sobrar K mais 2 vezes K mais 3, que é multiplicando esses dois fatores, vai dar K ao quadrado mais 5 vezes K mais 6. Tá? Que é a mesma coisa que K ao quadrado mais 4K, dividido por K ao quadrado mais 4K mais K mais 6. Esse denominador, o que ele faz aqui? Para demonstrar que o denominador é maior que o numerador, tu tem uma parcela positiva aqui, ó, que excede o numerador, então o denominador é maior, portanto essa divisão é menor que 1. Isso permite concluir que o AK é maior que o AK mais 1. Então, como o limite do termo geral K mais 3 dividido por K mais 1 vezes K, o que acontece aqui? Eu tenho no numerador um polinômio de grau 1 e no denominador um polinômio de grau 2. Tá? Um polinômio de grau 1 dividido por um polinômio de grau 2 tende a zero no infinito. Portanto, as duas condições são satisfeitas. Esta série alternada realmente do item B é realmente convergente. Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal. Ô, professor, Pois não? eu não entendi muito bem como é que um vai ser maior que o outro, se um número vai ser negativo e o outro vai ser positivo e depois negativo de novo. Eu não entendi muito bem essa lógica. Não. É assim, ó. No desenvolvimento, né, do somatório da série alternada, ó, observa que o AK ele não contém o sinal, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Quem é que a gente compara aqui no primeiro exemplo? O 1 é maior que um meio, que é maior que um terço, que é maior que um quarto. O que faz trocar o sinal é essa potência aqui, ó. Mas, ó, olha aqui, ó. Todos os AK são positivos. O sinal de menos resultante aqui no desenvolvimento do somatório é o resultado dessas potências de menos 1 aqui, ó. Tá? Mas o termo que multiplica a potência de menos 1, que é o AK, quando tu considera este termo separadamente, ele é sempre positivo. É isso que o autor está dizendo ali. Entendi, obrigado. Não tinha entendido que a gente ignorava a potência de menos 1. Isso, exatamente. É que são duas coisas que a gente tem que analisar simultaneamente, digamos assim, né? O desenvolvimento da série e o chamado termo geral da série. Tá? Quando a gente faz isso, neste caso da série alternada, né, para que essa característica, digamos assim, da série seja
realmente observada, né, para a gente chamar a série de série alternada, a gente tem que observar que, neste caso aqui, ó, só para registrar um pouco mais detalhadamente, né, quando eu pego, por exemplo, este somatório que o autor escreve ali, por exemplo, somatório quando K vai de 1 até infinito. Ó, quando ele escreve assim, vamos K mais 1 aqui. Então, nessa anotação aqui, ó, o que ele destaca é isso, né? Esse termo aqui, ele é chamado, né, de A índice K. Né? Então, tu vais considerar, digamos, na comparação, né, dos termos da sequência, é a comparação dos termos deste cara aqui. Né? Então, observa que neste exemplo, né, a gente vai ter, por exemplo, né, o A1 vai ser 1, né, que vai ser maior do que 1 meio, que é o A2, que é maior do que o 1 terço, que é o A3, que é maior que o 1 quarto, e assim sucessivamente. Tá? Vou tirar isso aqui. Né? Então, na comparação é isso, né? Esse termo aqui, ó, quando tu compara, quando tu usa o teste da série alternada, tu deves observar sempre que este termo, ele não depende, digamos assim, ele está multiplicado, né, pelo sinal de menos e mais conforme o K seja par ou ímpar ali naquela potência do menos 1, tá? Essa é a ideia ali do desenvolvimento, é um caso específico e aí tu garante que a série realmente é uma série alternada. Bom, então a gente vai ver, pessoal, que isso vai acontecer com uma certa frequência quando a gente usar lá os testes de convergência, a gente vai voltar a utilizar esse teste da série alternada aí mais para frente. Tá? Bom, essa soma aqui aproximada, depois a gente vai voltar a isso. Esse exemplo 2 agora, por agora, pessoal, eu não vou trabalhar porque a gente vai voltar a esse exemplo mais para frente, tá? Aí vem, pessoal, a definição que é muito importante porque é a chamada convergência absoluta, que acontece em alguns casos. Deixa eu só interromper aqui. Olha só, o que na maior parte dos livros os autores procuram desenvolver os testes é uma certa ordem que corresponde, digamos assim, à abrangência dos casos, né? Então, tem muitos casos que são resolvidos pelos testes da razão, tem muitos casos que são resolvidos pelo teste da comparação, pelo teste da comparação pelo limite, o teste da série P e assim por diante. Esse teste da série alternada, ele é teste que tem lá uma certa abrangência, né? A gente vai ver que vai acontecer em alguns casos. E vão ocorrer alguns casos, como vai aparecer ali, que tem séries que não se enquadram nestes testes mais comuns. Então a gente precisa de um teste chamado de teste da convergência absoluta. Tá? Então, a gente deve procurar pensar assim que o objetivo, né, de ter essa grande variedade de testes é realmente uma necessidade, né, de que, assim como a gente viu lá nas técnicas de integração, né, que tem certas técnicas que são específicas para uma dada integral, aqui é a mesma coisa. Tá? Os testes de convergência, cada um deles tem a sua abrangência, né, e o que o autor apresenta agora
é um teste que procura, digamos assim, englobar vários casos que não se enquadram nos casos anteriores. Tá? Vou voltar lá. Ó, então, assim, ó, o que ele está dizendo aqui? Ó? Esta série, 1 menos 1 meio, menos 1 sobre 2 ao quadrado. Vejam que tem dois sinais de menos aqui. Mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 na quarta. Dois sinais de mais. É menos 1 sobre 2 na quinta, menos 1 sobre 2 na sexta. Aí viriam dois sinais positivos, depois dois negativos e assim por diante. Né? Então, esse tipo de série aqui não se enquadra a nenhuma das situações vistas anteriormente. Né? Ela não é uma série alternada, porque para ser série alternada tem que ser aquela regra bem rígida. É mais, menos, né? Ou menos, mais. Não tem esta possibilidade aqui. Ó. Não pode ter dois sinais de menos seguido de dois sinais de mais. Isso aqui não é uma série alternada. Então, para esses casos, existem alguns critérios que permitem concluir a convergência e essa definição que é vista aqui. Ó. A gente vai dizer que uma série chamada de UK, vejam a sutileza aqui, ó. Série UK, quando o K varia de 1 a mais infinito, de U1 mais o 2, mais etc, mais o K, mais etc. Dizemos que essa série converge absolutamente se a série dos valores absolutos, que é o somatório, quando o K varia de 1 até infinito, do módulo de U índice K, ou seja, é o módulo do termo U1 mais o módulo do termo U2, mais etc. O módulo do termo K, mais etc. Vejam que esta série que aqui aparece, quando a gente toma um módulo, ela vira uma série que só tem termos positivos. A série que aparece ali, ó, ela pode ter elementos negativos misturados com positivos, mas quando eu tomo um módulo, vira tudo termo de termos positivos. Então essa aqui é uma série de termos positivos. Então se esta série convergir, a gente vai dizer que a série converge absolutamente. E a gente vai dizer que a série diverge absolutamente se a série formada pelos módulos é uma série divergente. Então, olha só. Como o autor faz aqui, ó, eu quero saber se esta série do item A, 1 menos 1 meio, menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 na quarta, menos 1 sobre 2 na quinta, etc., vamos olhar só o item A primeiro, se essa série converge absolutamente. Tá? Então, olha só o que acontece. No item A, do jeito que está escrito aqui, eu não consigo saber. Mas se eu tomo esta série calculando o módulo de cada termo, vai resultar em 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 na quarta, mais 1 sobre 2 na quinta, etc. Isso aqui é uma série geométrica de razão 1 meio. E, portanto, é uma série convergente. Ok, pessoal? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que a série é uma série geométrica de razão 1 meio? Tranquilo? Sim, senhor. Beleza. Então, como esta série aqui é uma série geométrica que se enquadra, né, naquele critério, a razão é 1 meio e garante que a série converge, a gente diz que a série de valores absolutos é uma série convergente, ou seja, a série converge absolutamente. Enquanto aqui no item B, vamos olhar agora o item B. 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos etc. Isso aqui é uma série alternada convergente. Mas quando eu tomo a série formada pelos módulos, vira 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, etc. E esta aqui é a famosa série harmônica, que é uma série divergente. Tá? Então, esta série do item B, ela diverge absolutamente. Tá? Então, são dois exemplos bem ilustrativos, né, de como a gente consegue identificar que uma converge ou uma diverge, porque acabam se enquadrando naqueles testes vistos anteriormente. Então, pausa aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então vamos lá. Então vamos para outra página ali. Vamos ver o que o outro vai dizer. Ó. Então,
O próximo teorema mostra que se uma série convergir absolutamente, então ela vai ser convergente. Tá? Então, o que diz o teorema? Se a série, quando K vai de 1 a infinito, dos módulos de UK, ou seja, o módulo de U1 mais o módulo do 2, mais etc., mais o módulo de UK, mais etc., convergir, então a série formada pelo termo UK, ou seja, até a série U1 mais o 2 mais o K mais etc., também será convergente. Ou seja, quando a série formada só de termos positivos, resultante de tomar o módulo de cada um dos termos, for uma série convergente, então a série que pode ter eventualmente positivos e negativos misturados também será convergente. Tá? É isso que este resultado está dizendo, e com isso a gente consegue provar que esta série aqui do item A, que foi a série que ele iniciou ali na conversa anterior, a série do item A é uma série convergente. Esta série do item A, que está aparecendo aqui na tela, ó, é uma série que não se enquadra no teste da série alternada, como eu já havia comentado ali. Né? Só que quando a gente toma os módulos desta série do item A, ela resulta na série geométrica de razão 1 meio visto no exemplo anterior, que é uma série convergente. Então, como a série... Ó, deixa eu explicar aqui. Ó. Escrever aqui alguns detalhes aqui. Convergência absoluta. Então, o exemplo é desta série aqui, ó. Depois vem o... Vou copiar aqui, que daí eu vou modificando. Aqui fica 2 ao cubo. Fica mais. E aqui fica 2 na 4. Depois vem 2 sinais de menos. Vou copiar aqui. O seguinte, vou copiar esses dois aqui, fica mais fácil. Aqui é 2 na 4 e não 4, né? Aqui então fica 2 na quinta. Aqui é menos. E aqui é menos também. Depois vem mais, etc. Né? Então o autor está dizendo, essa série não é alternada, não é uma série geométrica, né, mas a série de valores absolutos resultante é a seguinte, ó, a gente pega esta série, né, o que significa tomar o módulo? É ficar tudo positivo, né? Então vai ficar essa série aqui. A maneira mais rápida de fazer isso é escrever o desenvolvimento, né? E, bom, se eventualmente tinha algum elemento negativo, ao tomar o módulo fica positivo, tá? E esta série aqui é uma série geométrica, é uma série geométrica de razão R igual a 1 meio, vou escrever rapidinho aqui, portanto, convergente. Então, como a série de valores absolutos converge, a conclusão é que a série dada originalmente, né, converge. Pelo teorema anterior. Então, isso é chamado de convergência absoluta. Qual é a ideia aqui, pessoal? Ó, pensa assim, ó, esta série aqui
é uma série formada só de parcelas positivas. As somas parciais desta série elas vão formar uma sequência convergente, porque a série é uma série geométrica convergente. Ora, com mais razão, esta série aqui deverá ser convergente porque ela terá somas parciais menores, já que algumas parcelas, né, alguns dos termos da série são negativos. Então, ora eu vou subtrair, ora eu vou somar, então as somas parciais obtidas aqui, obrigatoriamente, serão menores do que as somas parciais desta série aqui. Com isso, né, digamos, intuitivamente aceitável que esta série da parte superior, que tem menos e mais misturados, né, seja convergente, já que aquela que é maior do que ela também converge. Tá? Esse é o espírito, essa é a ideia intuitiva da convergência absoluta. Tá? Então a série, né, é dita absolutamente convergente quando a série de valores absolutos converge. Esta série aqui, somatório quando k vai de 1 a mais infinito de cosseno de k sobre k ao quadrado. Tá? Outro exemplo. Tem B ali do exemplo. Então, esse aqui é um somatório que envolve o cosseno. Isso também é um exemplo bastante ilustrativo da força desse teorema, porque observa, o cosseno é uma função que assume valores que ora são positivos, ora são negativos, né? Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui o termo cosseno de k sobre o k elevado ao quadrado, né? Certo? Ora, quando a gente desenvolve esta série aqui, vai dar cosseno de 1 sobre 1 ao quadrado, depois cosseno de 2 sobre 2 ao quadrado, né? Então, se vocês calcularem, lembre que se vocês calcularem os termos dessa série, numa máquina de calcular, o K tem que ser calculado em radianos, né? Então, o que vai acontecer? Este termo aqui, quando vocês comparam, né, em módulo, este termo aqui, vamos colocar aqui o símbolo do módulo aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. Vou jogar ele para dentro. Para eu usar esse teorema, eu tenho que conhecer certas particularidades, certas propriedades específicas das funções envolvidas. Né? A gente sabe que o cosseno ele tem um valor máximo igual a 1. Né? Então, este termo aqui, ele obrigatoriamente ele será menor ou igual a 1 sobre o k ao quadrado. Tá? Certo? Porque o valor máximo do cosseno em termos absolutos é 1. E a gente sabe que essa série aqui e a série formada por 1 sobre k ao quadrado converge. Por que a série 1 sobre k ao quadrado converge? Você lembra que até eu indiquei para vocês aquele videozinho lá da semana passada, né? Não sei se alguém teve tempo depois de ver, mas aqui naquele vídeo, né, o autor mostra, inclusive, qual é a soma desta série aqui, 1 sobre o k elevado ao quadrado, que dá π ao quadrado sobre 6. Né? Então, a série 1 sobre k ao quadrado é um exemplo de série convergente. Né? Essa série aqui converge, porque é uma série P, né? Com o P igual a 2. O que é série P? É quando eu tenho aqui 1 sobre k elevado a P, no termo geral da série. Tá? Então, como o módulo de k, de cosseno de k, dividido por k ao quadrado, é dominado em termos absolutos, né, por 1 sobre k ao quadrado, esta série aqui converge absolutamente. Né? Então, a conclusão é que a série converge absolutamente e, portanto, converge. Tá? Então, toda série que converge absolutamente é também uma série convergente. Então, essa aqui será
Uma série convergente, se vocês desenvolverem os termos desta série, vocês vão ver que vão ter parcelas positivas misturadas com parcelas negativas e a regularidade não vai ser suficiente para garantir que vai ser uma série alternada. Então, como ela não é uma série alternada, eu tenho que usar o teste da convergência absoluta, que nesse caso aqui, ele é conclusivo no sentido de garantir que esta série converge. Convergência condicional. A convergência condicional ocorre quando a série converge, tá? Mas a série tomada com valores absolutos não é convergente. Tá? Então, o que acontece é o que é a série harmônica alternada. Né? Esta série aqui, ó, né? Ó, esta série, vamos escrever aqui, convergência condicional ocorre série termos positivos e negativos converge, mas a série de termos absolutos diverge. Tá? Então o exemplo é essa série aqui, ó. A série harmônica alternada, que é esta série aqui, somatório, K vai de 1 a infinito. A gente vai botar a potência, vamos iniciar com K mais 1 aqui para garantir que o primeiro termo seja positivo apenas, tá? Vou botar aqui K mais 1 e aqui 1 sobre K. Ó, essa série aqui vai dar 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos etc. Tá? Esta série converge, que é uma série alternada que satisfaz o critério do teste da série alternada, porém, a série de termos absolutos é a série harmônica que diverge. A série harmônica, vou copiar aqui para... É a série harmônica, essa série aqui, ó. Esta série formada só pelos termos positivos é uma série divergente. Né? Então é nesse sentido que existe essa terminologia, né? Convergência condicional. Né? A série que tem lá termos positivos e negativos misturados, digamos assim, ela pode ser convergente, mas a série que resulta dos termos absolutos, ela se torna uma série divergente. E aí é chamado de uma série condicionalmente convergente. Né? Então, série esta aqui, ó, ela é condicionalmente. Então, aos pouquinhos, vocês vão se acostumando com essas terminologias. Ó, esta série aqui, menos 1 na K mais 1 sobre K mais 3, vezes K sobre K mais 1, também é uma série condicionalmente convergente. Tá? Porque quando a gente toma o módulo, né, desses termos aqui, resulta no somatório de K mais 3 sobre K vezes K mais 1. Então, assim, pessoal, qual é a lógica aqui? Observa, ó, quando a gente vai analisar o termo geral desta série aqui,
o que interessa no infinito é somente as potências maiores do K. Então, no numerador, o que conta? K. O que conta no denominador? K ao quadrado. K dividido por K ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre K. Né? Então, ele compara aqui, ó, ele faz o critério da comparação do limite. Né? Pega este termo, K mais 3 dividido por K vezes K mais 1, e o termo 1 sobre K. Calcula o limite da razão K a K dividido por BK. Vai ficar K vezes K mais 3 dividido por K vezes K mais 1, que no infinito este limite é igual a 1. Né? Ora, quando o limite do teste da comparação é um número finito, ou as duas séries convergem ou as duas séries divergem. Como esta série 1 sobre K é divergente, a série AK também é uma série divergente, ou seja, esta série aqui é condicionalmente convergente. E aí, esse teste da razão que nós vimos aí na aula passada, nós vamos estender aqui, ó, para a convergência absoluta, que aí é muito mais confortável de trabalhar desta forma, porque quando a série é absolutamente convergente, ela também converge. Né? Então, como eu disse para vocês, o teste da razão ele tem uma abrangência muito grande, e em especial quando eu utilizo este teste na versão da convergência absoluta. Né? Então, vamos olhar aqui ó, o enunciado do teste. Então, ele diz assim, ó, seja o K uma série de termos não nulos, ó, então aqui esses termos podem ser positivos ou negativos, né? E suponha que o Rho, se vocês quiserem usar o R aqui, tá, pessoal? O Rho é uma letra grega, né, que muitos autores utilizam nos livros, mas se vocês quiserem chamar de R aqui, o limite, vocês podem utilizar o R, não tem nenhum problema. O Rho é o limite, quando o K vai para uma vez dividido, da divisão do módulo do UK mais 1 dividido pelo módulo do UK. Qual é a vantagem dessa notação aqui? Todos aqueles sinais que eventualmente vão aparecer, ora negativos, ora positivos, se torna tudo positivo. Essa é a vantagem. Então, se este limite aqui for menor que 1, a série UK convergirá absolutamente e, portanto, convergirá. Se o Rho for maior que 1 ou se ele for mais infinito, a série será divergente, a série formada pelos termos que podem ser positivos ou negativos, né? A série formada por UK divergirá, e se o Rho for igual a 1, assim como lá no teste da razão, nenhuma conclusão sobre a convergência ou a convergência absoluta pode ser tirada desse teste, aí tem que recorrer a algum outro. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui nesses dois exemplos. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui, vamos fazer o teste aqui. Teste da razão para... Assim, pessoal, qual é a moral aqui? Né? É a gente saber fazer essas simplificações aqui, tá? Que ocorrem quando a gente tem que usar o teste da razão para a convergência absoluta. E, essencialmente, é saber fazer uso, né, das propriedades das funções envolvidas, né, porque aqui a gente tem funções de variável discreta, né, o n ou o k varia dentro do conjunto dos números naturais, então ele assume valores inteiros. Então, geralmente, quando é que o teste da razão, né, como o Fábio disse para vocês, ele vai dar bons resultados? Quando vocês estiverem envolvidos nas funções, né, nas leis ali que aparecem dentro do termo geral, potências e o fatorial. Nesses casos aí, olha, 99% dos casos, vocês vão ter como conclusivo, né, o teste da razão. Dificilmente vocês não vão conseguir resolver algum exemplo pela aplicação do teste da razão quando envolver esses termos aí. Ficou... Não sei por que ele ficou amarrado aqui. Tudo bem. Então vamos lá.
O que é feito aqui, pessoal? A gente toma o módulo dessa expressão aqui, né? Então eu tenho que calcular o limite. Vamos fazer o seguinte, eu vou só escrever limite, tá? E fica subentendido, então, que o K vai para infinito, tá bom? É mais fácil. Então vai ficar o limite daquela divisão, ó. Vou botar lá o teste, o enunciado do teste, ó. É sempre o termo K mais 1 dividido pelo termo K. Então é sempre nessa ordem. Então observa. O que é isso aqui? Isso aqui é o termo UK. Então, assim, para ganhar tempo, né, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Eu tenho aqui o termo o índice K. Né? Então, a gente faz aqui, ó. Vamos fazer aqui. Escrever o termo correspondente consecutivo. Então, é aqui no lugar do K mais do K, a gente escreve K mais 1, então aqui vai ficar K mais 1, né? Aqui vai ficar 2 elevado na K mais 1, e aqui vai ficar o K mais 1 dentro do parênteses, né, por causa do cálculo da função fatorial. Tá? Então, observa, eu tenho esses dois termos aqui, eu tenho que fazer a divisão naquela ordem ali, ó. Né? Módulo do K mais 1 dividido pelo módulo do K, e depois fazer o limite no mais infinito. Né? Então, vamos fazer aqui a divisão. O K mais 1 dividido por o K. Então, o que acontece, né, pessoal? Depois eu vou ter que tomar os módulos, né? Então, já vou tomar um módulo aqui. Vou fazer uma divisão dos módulos. É melhor. Vou botar aqui na outra linha. Aí vai ficar mais fácil aqui. É isso que a gente tem que fazer. O módulo aqui, ó, o módulo do UK mais 1 dividido pelo módulo do K equivale a fazer o módulo da divisão dos dois fatores. Tá? Eu posso inserir, né, lá dentro do módulo aquela divisão. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos fazer aqui nesse exemplo detalhadamente, depois vocês vão fazer de modo um pouco mais rápido. Tá? Vocês vão inserir esta expressão toda aqui. Certo? E vão multiplicar pelo inverso do termo que aparece lá, que é o UK, né? Deixa eu botar assim. Ó. Esta fração, o K mais 1, aparece no numerador, dividida por esta fração aqui. Como é uma divisão de frações, vocês têm que multiplicar pelo inverso. Então vai ficar o símbolo da fração, vamos escrever ali, K fatorial, e aqui o menos 1 elevado na K, menos 1 elevado na K, multiplicado pelo 2 elevado na K. 2 elevado na K. Então, observa, quando a gente toma módulo, o menos 1 elevado na K mais 1, não interessa se o K é par ou ímpar, porque ou o K é par e dá negativo, ou o K é ímpar e dá positivo aqui nesse fator, né? Mas quando a gente toma módulo, as potências viram todas positivas. Então, o que vai sobrar aqui dentro do módulo, né? Vamos botar aqui o sinal do módulo. Ó, nesse fator aqui, esse 2K mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado na K. Vamos escrever aqui detalhadamente. Depois, opa. 2 elevado na K. 2 elevado na K vezes 2. Né? Aqui no denominador, aqui vezes o fatorial de K. E aí tu vai dividir por K mais 1
Vou ter que botar um parênteses aqui, K mais 1 vezes o fatorial de K vezes 2 na K. Vamos ver se ele vai capturar aqui. Vamos diminuir o tamanho da fonte, que ele vai ficar na mesma linha. Ó, deu certinho ali, tá? Então o que aconteceu, pessoal? Vai fazer as simplificações aqui, vamos botar na outra linha aqui. Fazendo as simplificações, que são semelhantes àquelas que nós vimos na aula passada, né? Qual é a diferença? É que agora tem o símbolo do módulo, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai copiar isso aqui e vamos simplificar aqui, ó. O que vai cortar aqui, né? O 2 elevado na K desaparece. Esse aqui desaparece porque tem esse termo aqui, ó. Tá? O K fatorial também desaparece. Porque tem esse K fatorial aqui. Né? Então sobrou 2 sobre K mais 1. Tá? Ora, então o que vai acontecer? Vai ter que calcular só o limite dessa expressão aqui. 2 sobre K mais 1. Como isso aqui é um número positivo, né, tu pode até eliminar o módulo, né, se não pode calcular. Vamos botar o módulo ali para não dar confusão. Pronto, botamos o módulo aqui. E agora fazemos o K ir para infinito, né, que é o que interessa. Vamos botar a flechinha ali e o símbolo do infinito. Ó. Ora, quando o K vai para infinito, o 2 é uma constante, está dividido pelo K mais 1, evidentemente que esse limite é zero. Tá? Conclusão, a série é absolutamente convergente. A série, esta aqui, é absolutamente convergente. Opa! E, portanto, pelo teorema, né, convergente. Tá? Aqui, qual é a interpretação dessa expressão aqui, pessoal? A interpretação é que a série dada converge. Tá? Se eu desenvolver esta série aqui, vejo que esta série aqui é uma série alternada. Quando o K é 1, qual é o primeiro termo? É menos 2, dividido pelo fatorial de 1. Tá? Depois, quando K for 2, qual é o próximo termo? Menos 1 ao quadrado é positivo, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, sobre o fatorial de 2. Depois, quando K for 3, vai dar negativo, ó, porque esse menos 1 aqui, ó, vai estar elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, né? Dividido por fatorial de 3. Né? Depois, quando K for 4, menos 1 elevado a 4 é positivo. 2 elevado a 4 é 16. Divide por fatorial de 4. E assim por diante. Ó. Esta série aí converge. Porque a série de termos absolutos correspondente absolutos, esta série aqui, ó. Só escrever a série aqui sem o símbolo somatório aqui. Série que resulta de tomar o módulo, fica tudo positivo. Pelo teste ali da convergência absoluta, esta série converge. Essa série converge. Então vejam, ó, a ideia aqui é a seguinte. Aqui, enxergando melhor aqui. Ó, as duas séries são convergentes. Esta série que aparece aqui embaixo, né, que é a série de termos absolutos, ela só tem termos positivos, né, e ela resulta de tomar um módulo desses termos aqui. Ora, as somas parciais dessa série aqui, ó, vão ser maiores do que as somas parciais desta série. Se esta aqui, que é maior, converge, com mais razão, esta aqui também deve convergir, né, porque aqui as somas parciais... Por que vão ser menores? Porque ora um termo é negativo, ora é positivo, ora é negativo, ora é positivo. Então a tendência das somas parciais é ser menor
do que as somas parciais resultantes desta aqui, que só tem termos positivos. Tá? Então, se a maior converge, a menor também converge. Esse é o espírito, né? Essa é a lógica ali do teste da convergência absoluta. Mas veja, né, pessoal, o que é importante aqui em todos esses exemplos? Em nenhum deles, por enquanto, né, a gente tem condições de saber diretamente quanto é que é a soma da série. Se eu quiser saber a soma destas séries, eu tenho que fazer aquela ideia, né, das somas parciais da série. Aí eu tenho que usar o site da Wolfram, né? Vou somando um após um os termos da série, né, ou vou de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou de 8 em 8, enfim. À medida que eu vou aumentando o número de termos nas somas parciais, aí eu consigo saber quanto é que é a soma da série. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então aqui, né, no item B, a mesma coisa. Ó. Só que daí, digamos, ele usa, né, vamos fazer esse item B aqui, menos 1 elevado na... Vamos fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui. Opa. Copio aqui e ajeito. Item B. Eu vou copiar aqui. Vai ficar menos 1 na K, aqui vai ficar 2K. Aqui, ó. 2K menos 1 fatorial. Então, sempre que vocês tiverem o símbolo do fatorial, né, vocês têm que prestar mais atenção, porque o símbolo do fatorial significa que vocês têm que fazer os cálculos usando um parênteses, até 2 às vezes, né? Certo? Então a solução aqui, ó, o que ele faz? Ele já sugere, né, tomar o valor absoluto do termo geral. Então eu vou ver, tomando o valor absoluto, é o módulo do termo geral, já simplifica alguma coisa, né? Então vamos pegar aqui o termo geral e vamos botar aqui, ó, o símbolo do módulo. Então eu vou chamar isso aqui de UK. Essa denominação aqui, pessoal, vocês vão ver, é importante vocês olharem eventualmente até em algum outro livro, né? Pode mudar, mas não é muito diferente, tá? Então agora eu vou copiar aqui e vou inserir este termo aqui dentro desse símbolo do módulo. Tá? Então, o que ele faz aqui? Exatamente para ganhar tempo, né? Quando tu toma módulo, esse menos 1 elevado na K desaparece. Porque ora é 1, ora é menos 1. Mas o módulo de menos 1 é 1 e o módulo de 1 também é 1. Então esta potência aqui vai dar sempre 1 após o cálculo do valor absoluto. Então o que vai sobrar? Vai sobrar no numerador, vai sobrar 2K menos 1 fatorial, né? Que vocês não precisam usar o módulo, porque isso aqui é sempre positivo. E no denominador também não precisa usar módulo. Então fica até uma notação mais confortável, né? Porque este termo aqui também é positivo, né? 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado ao quadrado é 9. As potências de 3 são sempre positivas, né? Então o que vai acontecer? Eu tenho que este termo, né? Agora eu tenho que dividir. Ó, lembra que tem que dividir na seguinte ordem. O K mais 1 dividido pelo K. Vou fazer aqui a inserção aqui do termo. É o K mais 1 dividido pelo UK. Tá? Opa. Bom, então eu tenho que dividir esses dois termos aqui, né? Significa que eu tenho que fazer, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos escrever direitinho isso aqui. Às vezes o processador me deixa na mão aqui. É UK mais 1. Isso aqui é uma jogada que tem que ser feita com a maior atenção, né, pessoal? Ó, UK mais 1
dividido pelo termo UK, faz as simplificações e depois calcula o limite, tá? Então vamos lá. Ó, vai ficar este termo aqui, né, quando tu obtém, quando tu escreve, melhor dizendo, o K mais 1 no lugar do K. Então vai copiar essa expressão toda aqui, né, certo? Vai ficar aqui, ó, K mais 1 no lugar do K, e aqui 3K mais 1, e tu vai multiplicar pelo inverso do UK, ou seja, tu vai multiplicar pela seguinte fração. É o 3 elevado na K, 3 elevado na K, dividido por 2K menos 1 fatorial. Só o numerador aqui, se eu consigo pegar aqui, não consigo. 2K menos 1 fatorial. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Observa, este elemento aqui, ele é a mesma coisa que parênteses, 2 vezes K, mais 2 vezes 1, que é 2, menos 1, né? Aí fechou parênteses. Aqui, ó, esse 3K mais 1, tu pode escrever como 3 elevado na K vezes 3. 3 elevado na K, multiplicado por 3, né? E aqui tu vai copiar aqui, ó, vezes, opa, essa fração aqui. Vai ficar melhor. Então o que acontece aqui? A gente tem que tentar simplificar estas expressões, né? Essa é a lógica. Então eu vou copiar aqui, ó, fazendo as simplificações. Vai olhar o que tem de fator comum no numerador e denominador, tá? Ó, 3 na K, cancela com 3 na K. Esse cara aqui, opa, o símbolo da fração. Vamos fazer o desenvolvimento. Ó, o que vai ter aqui no numerador? 2K mais 1, um símbolo do fatorial. Aqui vai ficar dividido por 3, e aqui vai ficar vezes a fração que resulta em 1, né, que sobrou, e aqui 2K menos 1, símbolo do fatorial, tá? Mas observa aqui, pessoal, ó, o que é o 2K mais 1 fatorial? 2K mais 1 fatorial é a multiplicação de 1 vezes 2, vezes etc., vezes 2K menos 1, vezes 2K, vezes 2K mais 1. Tá? Esse é o desenvolvimento, né, do fatorial. É a multiplicação de todos os números naturais de 1 até 2K mais 1. Se eu pegar o desenvolvimento do denominador aqui, ó, ele vai estar ali dentro. Ó. O que é 2K menos 1 fatorial? É esse produto aqui, ó. Certo? Então, como eu tenho uma divisão desses dois fatores, ó, esta divisão aqui, ela poderá ser simplificada. O que vai sobrar? Vai sobrar a seguinte fração. No numerador vai sobrar esses dois fatores aqui, ó. 2K vezes 2K mais 1, porque ele está lá em cima, né? E dividido por 3. Tá? Então é esse limite que eu tenho que calcular no infinito. O ρ, né, é o limite, quando o K vai para mais infinito, dessa divisão. Cadê o ρ? Tá aqui. O ρ é o limite quando o K vai para infinito, quando o K setinha vai para infinito, né? O símbolo do infinito. Alguns autores nem escrevem porque fica subentendido, né? Dessa divisão aqui, né? Que foi resultante das simplificações. Como o K aparece no numerador, vai ficar 2 vezes K,
que multiplica 2 vezes A, vai dar 4K ao quadrado. No infinito dividido por 3, isso aqui vai divergir para infinito. Tá? Conclusão, né? Conclusão, a série diverge absolutamente. Que é o que o autor afirma ali. Né? Ou seja, a série diverge. E como a série diverge, ó, como a série diverge absolutamente, ela diverge. Tá? Então, esta série aqui diverge, né, enquanto a série do item A converge. Tá? Então, deixa eu só concluir aqui, pessoal. No final aqui, ele tem um resumo, ó, na página seguinte, na página 645, ó, tem um resumo dos testes de convergência. O que eu sugiro para vocês? Peguem um caderno de vocês e escrevam numa folha, né, todos os testes exatamente usando essa notação aqui. Ó. Teste da divergência. Se o limite do termo geral for diferente de zero, então a série UK diverge. Teste da integral. Seja a UK uma série com termos positivos, e se a função f for uma função decrescente e contínua, tal que UK é igual a f de k para cada k maior ou igual a a, então ou a série UK e a integral ambas convergirão ou ambas divergirão. Se o teste da integral disser que essa integral converge, a série correspondente converge. Se o teste da integral disser que essa integral, é divergente, essa série será divergente. Tem o teste da comparação, né, quando a série maior converge, a série menor converge também, e se a série menor for divergente, a série maior será divergente. O teste da comparação no limite, se eu tiver duas séries de termos positivos, tá, e o limite da razão AK sobre BK for finito, qualquer número entre 0 e mais infinito, mas tem que ser maior do que 0, então ambas as séries convergem ou divergem. O teste da razão, né, que nós usamos na aula passada e que eu usei hoje na versão de convergência absoluta. Então, se eu tiver uma série de termos positivos, a razão UK mais 1, UK, convergir para ρ, quando o UK for para infinito, a série converge se o ρ for menor que 1, diverge se o ρ for maior que 1 ou mais infinito, e o teste é inconclusivo se o ρ for igual a 1. O teste da raiz a gente não trabalhou, tem o teste da série alternada que nós vimos hoje, uma série alternada será convergente se a sequência for decrescente e convergente para zero, e o teste da convergência absoluta. Então, a minha sugestão é que vocês copiem esta página no caderno de vocês, porque daí vocês terão ali um bom resumo, né, dos testes para procurar mais rapidamente e utilizar na resolução dos exercícios. Tá? Aqui, então, na sequência, vocês têm alguns exercícios dos quais estão selecionados lá no plano de ensino, né? Ó, no volume 2, né? Testes de convergência, 11 até 36, até 16, né? 11 até 16 da página 636. Ó. Então, os exercícios de número 11, vamos ver aqui, página 646. Esse aqui, acho que esses são os testes lá no final, né? Ó. Que esse aqui é onde inicia aquele capítulo, né? 11 até 16. Tá? Então, vocês podem fazer aqui, ó, o exercício número 13. Vocês podem procurar os índice ímpar, que fica mais fácil de conferir a resposta lá no final. Tá? Então, tem vários exercícios aqui. Claro que vocês não vão ter tempo de fazer todos, né? Mas alguns deles é importante fazer. Então, eu vou escolher uns 2 ou 3 aí na próxima aula para resolver, tá? Para encerrar, então, esse capítulo sobre séries numéricas, convergentes e divergentes. E aqui, então, ó, polinômios de Taylor e de Maclaurin, para a gente chegar, então, nessas aproximações que eu disse para vocês, que são usadas, né, para calcular aí na x, logaritmo de x, seno, cosseno, né, e para chegar, então, no conceito de séries de Maclaurin e séries de Taylor, que são essas séries que nós vamos ver em seguida, que vão ser
representações das funções exponencial, ou logaritmo. Aqui, ó, aqui já tem aqui, ó, a série do cosseno de x, né, que são esses polinômios aqui de grau par que aproximam o cosseno. Né? Então, na medida que a gente estende isso aqui, vai dar uma série infinita, né, somente com potências pares de x. Então, são chamados polinômios de Taylor, e mais adiante, então, as séries de Taylor. Tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, para a gente concluir aí nas próximas 2 semanas este estudo sobre séries de potências. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até sexta-feira. Valeu, senhor. Até sexta. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até sexta.